Olá, povo lindo, sejam bem-vindos ao História com Sabor. Hoje nós vamos falar sobre algo importante, a Carta Magna. Professor, vai falar sobre a Carta Magna? Sim. A carta que deu origem às constituições que hoje vivemos. Ela foi feita em 1215 por conta de um rei. Professor, mas não é Carta Magna? Eu disse que nós vamos falar da Carta Magna, mas o tema de hoje é... Senta aí, que lá vem fofoca. Professor, o senhor é fofoqueiro? Eu? Demais. Eu adoro fofoca, principalmente se essa fofoca for histórica. Então, se senta, né? Senta aí, se sustenta, que lá vem fofoca na história. Dessa vez, vamos falar de um rei cujo nome já demonstra que o caba não é tão legal assim. João Sem Terra. Esse rei foi um rei miserável. Veja, ele assumiu o trono, não era para assumir. Na realidade, ele assumiu porque o irmão supostamente desapareceu, morreu, se escafedeu-se lá nas cruzadas. Professor, que irmão é esse? É o famoso Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, que foi para as cruzadas, que também não era para ser rei, certo? Ele não era o primogênito. No entanto, veja que interessante. Ricardo ficou muito famoso porque foi lutar pela igreja e aquela coisa toda, tá? E aí, o nosso João assumiu o trono, ou quase que usurpou o trono do irmão, porque o irmão estava lá nas cruzadas, e aí ele, né, vai usurpar e vai ocupar o trono. Veja que interessante. João, ele era um cara asqueroso. Só pensava em terra. Daí o próprio nome, né? João Sem Terra. Quando ele assumiu, e ele assume mais ou menos quando o irmão ele desaparece, lá pelo século XI, eu colocaria 1900 e 1199. Quase, né, 1200. 1199, por aí, nessa faixa. E aí, o que é que acontece? Ele, ávido por terra, por tomar terra dos nobres, por aumentar os impostos para arrecadar, para encher os bolsos de ouro, o infeliz vai se impor pela força, pela guerra, né, pela violência dentro da Inglaterra. Até que os nobres se juntam e resolvem se impor a João. A partir de 1215, o rei é obrigado, veja, ele é obrigado. Ô, professor, mas ele não tinha um exército? Tinha. Ele tinha um exército, inclusive um exército relativamente forte. Se colocou ele, né, pela força no poder, ele tinha um exército forte. No entanto, juntou-se todos os nobres, minha gente. E como se juntou todos os nobres, eles não tiveram como não se impor ao rei. Ou o rei aceitava, ou ia ser morto ali em 1215. E ele vai ser morto, viu? Aliás, a morte dele é uma controvérsia. Mas o rei, impelido ali, né, pelos nobres ingleses, a aceitar a imposição que era imposta, prof, mas o que os nobres queriam? Veja, os nobres, na Inglaterra já tinha um parlamento, composto pelos nobres, obviamente, não é? E esses nobres, eles vão colocar o seguinte: a partir de 1215, da criação da famosa Carta Magna, o rei
o asqueroso João Sem Terra não poderia aumentar impostos, tomar terra de nobres, nem criar novos impostos. E o rei aceitou? Não. Veja, foi algo imposto, né, ao rei. Foi uma regra imposta ao rei para ele aceitar. Diga-se de passagem, quando os nobres colocaram, quando ele assinou que os nobres foram embora, ele disse, vou atender essa porra, não. Mas ali, naquele momento, estava nascendo o que a gente pode chamar de prequel, ou pode chamar de origem de todas as outras constituições, ou da Constituição da Inglaterra. Por exemplo, a Inglaterra, ela ainda tem a mesma Constituição, a Carta Magna. Mas, professor, mas não tem sentido. Tem, se ao longo da sua própria história, da construção da sua própria história, a Inglaterra foi criando elementos tradicionais que foram incorporados à Carta Magna. Mas até hoje é a mesma Carta Magna feita em 1215, que é a Constituição inglesa. Eu acho fantástico isso. E João Sem Terra, mesmo sem querer, deu uma contribuição importante para a história. Prof, e aí ele não aceita. Passa a lutar pelo seu trono. Ricardo, o irmão dele, passa para a história, né, como um bom rei, como uma pessoa que vai lutar, né, pela igreja, vai ser morto na cruzada. Não aconteceu, ele voltou para a Inglaterra. E, na realidade, Ricardo nunca foi muito bem aceito pelos nobres ingleses, porque ele nem morava na Inglaterra, morava, né, próximo, numa região que antes pertencia à França, mas foi tomada pela Inglaterra. Ele não vivia em Londres, nem, né, na região, né, que seria a Inglaterra de fato, mas ele termina sendo historicamente agraciado, né, por conta da sua luta, da sua postura e tal. Era o rei bom. E João Sem Terra, o safado. Ô, professor, mas ele era safado mesmo? Claro que era, gente. Era um tirano. E aí? Veja. Segundo consta, João Sem Terra tentou recuperar o trono perdido, porque ele vai ser colocado para fora quando Ricardo volta lá da sua campanha. E aí, João junta um exército e tenta retomar o trono, certo? Claro, não é que ele vai tentar recuperar a coroa, mas no meio de uma batalha, João Sem Terra, no meio de uma batalha, ele sente uma pontada na barriga. Não foi uma espada, nem uma lança, nem uma flecha. Foi algo muito mais humano. Uma senhora dor de barriga. Ele desce do cavalo, disparou para dentro dos matos e lá ele se escafedeu na própria merda. O rei João Sem Terra morreu de diarreia. Veja que coisa terrível. Um rei brabo. Geralmente esses cabas brabos, esses políticos, esses governantes brabos, são frouxos, vice? Quando a coisa aperta, ele afrouxa. Sem trocadilho infame, esse afrouxou e morreu literalmente na merda ou na própria merda, certo? Meus amores, beijo grande. Até a próxima fofoca.